Hoje eu vou te explicar como o ex-presidente, que foi condenado pelo STF, foi preso preventivamente. Ele foi citado em uma decisão por risco de fuga, depois de um alerta da violação da tornozeleira eletrônica. E quando isso caiu na internet, ele virou o coitado perseguido pela justiça. Sim, é claro que eu estou falando do ex-presidente Bolsonaro. Ele foi condenado pelo Supremo por participar da trama golpista. Todo mundo sabe disso. E a trama golpista foi contra a própria democracia que colocou ele lá. Vou nem falar nada. Mesmo assim, ele estava em casa, de tornozeleira, e ele teve direito à defesa, recursos e tudo aquilo que o Estado garante para qualquer réu, ou pelo menos deveria garantir, né? Aliás, se você é novo por aqui, eu sou a Patrícia Forcinito, eu faço palestras sobre diversidade e inclusão e aqui eu mostro um olhar diferente sobre assuntos do cotidiano. Aproveita, já deixa seu like e me segue, porque entender essa história não é um detalhe de política, é entender o tipo de país que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Vamos para os fatos? A polícia registrou um alerta de violação da tornozeleira eletrônica. Isso aconteceu aos 8 minutos do dia de hoje. Ao mesmo tempo, tem uma convocação de vigília na porta do condomínio, com discurso de perseguição e tom religioso, típico dessa narrativa. É exatamente o cenário que a própria decisão do STF descreve: risco de tumulto e de facilitar uma fuga. E olha, se você acha que eu estou exagerando, é só você ir lá olhar, porque isso está escrito na fundamentação. E é aí que começa essa novela, porque quem foi condenado por tentar romper o Estado Democrático de Direito, aparecendo em vídeo sendo preso com toda a dignidade, sem algemas, e ele vai para uma cela com banheiro privativo e atendimento médico 24 horas, ele aparece como se fosse um senhor de idade injustiçado. Ai, coitadinho. E antes de qualquer coisa, deixa eu te lembrar uma cena, porque eu lembro exatamente o dia que eu vi o vídeo dele imitando uma pessoa sem ar na pandemia. Tenho certeza que você também lembra disso. E enquanto gente real, parentes, pessoas próximas, morriam por falta de ar por causa do oxigênio. E aquilo não foi piada, foi um recado sobre o quanto a vida das pessoas valia para ele. Agora, esse mesmo político surge choroso, pedindo oração, e uma parte da internet engole isso como se fosse história de mártir. Não é série da Netflix, é diário oficial, lembra desse jornal? É a diferença entre um roteiro bem montado e o que está nos autos do processo. E antes que venha o clássico, ah, mas e o Lula? Calma, aqui não é comparação de CNPJ de político. O assunto é bem específico. Um ex-presidente condenado por tentativa de golpe, citado em decisão por risco de fuga após alerta da violação da tornozeleira eletrônica. E ele está tentando vender isso como vítima de uma justiça que garantiu para ele amplo direito de defesa. Olha, isso não é perseguição. Isso é limite mínimo da civilização. Justiça não é gostar ou deixar de gostar. A justiça é ter a consequência quando alguém ataca a democracia ou faz qualquer coisa errada. E ainda testa, porque ele testou várias vezes até onde ele consegue esticar essas regras. Então a pergunta não é coitadinho dele. A pergunta é: você quer viver num país onde alguém condenado por tentativa de golpe, que entra no radar por violar uma tornozeleira e inflamar uma vigília na porta de casa, sai de tudo isso como herói injustiçado? Aliás, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe aí com as pessoas que ainda precisam ouvir isso, que ainda acham que ele é um coitadinho qualquer, porque definitivamente ele não é. E se você gostou, curte e compartilha. Beijos!